Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. E cara, para todos vocês que estão assistindo, eu já estou falando aqui nesse momento para vocês. Nós todos estamos fazendo história. Tanto quem está produzindo conteúdo sobre futebol africano, tanto quem está acompanhando, até porque eu estou produzindo, mas eu estou acompanhando também. E hoje esse vídeo é muito especial. É um resultado positivo dentro da perspectiva de Camarões, um resultado incrível de Gana, e a gente vai repercutir tudo isso depois que vocês deixaram aquele likezinho. Deixa o likezinho aqui no vídeo, rapidão, dá 5 segundinhos, deixa o like aí para nos ajudar a esse canal chegar mais longe. Cara, muito obrigado por quem está acompanhando o canal, muito obrigado por quem está seguindo também lá no Twitter, @LuizFernandoFilho, e dando essa moral aqui, porque vocês são incríveis, tá bom? Aqui a gente fala de futebol africano muito antes da Copa do Mundo e vai seguir falando sobre futebol africano depois da Copa do Mundo. Mas hoje a gente presenciou um dia histórico, até mesmo para o continente africano, nessa Copa do Mundo, né? Resultados positivos de mais de uma seleção, digamos assim, e não só resultados positivos, tá? Resultados marcantes. Se a gente for ver Camarões, uma das camisetas que eu estou vestindo aqui é de Camarões, por exemplo. Camarões que chegou na partida de hoje contra a Sérvia, um jogo que valia muito e já chegou com uma polêmica, né? André Onana acabou sendo retirado da concentração de Camarões justamente por indisciplina. As notícias que correm é de que Rigobert Song teria discutido com o André Onana, o André Onana teria dito não para mudar o seu estilo de jogo com os pés, por exemplo. Outras fontes camaronesas dizem também que o problema teria sido ele também questionar a titularidade de Nkonou, um zagueiro aí que foi uma polêmica a convocação dele e a titularidade dele nesse Camarões da Copa do Mundo, porque ele não está bem fora da seleção e também errou bastante nos amistosos pré-Copa do Mundo e não foi bem na estreia. Então o que a gente tem hoje é que André Onana, um dos ícones dessa geração, um grande goleiro, não fará mais parte dos jogos de Camarões. E isso é bastante grave. E mesmo com tudo isso, Camarões foi para cima da Sérvia. A Sérvia que enfrentou o Brasil na estreia, a Sérvia que enfrentou Camarões, e Camarões foi com um ataque novamente sem Aboubakar de titular, foi com Choupo-Moting, Toko Ekambi e Mbeumo, tá bom? Foi com Anguissa novamente tendo que carregar aquele piano da criatividade ali, porque o Inchan, que eu tinha falado para vocês no último vídeo de Camarões, parece que está fora da Copa do Mundo. Não se sabe se ele vai poder jogar o terceiro jogo, não se sabe se ele vai poder jogar pelo menos essa fase de grupos. Então o Camarões acabou sobrecarregando novamente o Anguissa ali no fator de criatividade. E mesmo com todos esses problemas, a gente tem que destacar aqui, principalmente, começando pela defesa, o Castelletto. Castelletto, ele abre o placar, o zagueiro de Camarões, contra a Sérvia, surpreendendo todo mundo, né? Camarões acaba abrindo o placar, mesmo com o Rigobert Song sob várias críticas, mas aí logo depois, no segundo tempo, não, nos acréscimos do primeiro tempo, a Sérvia simplesmente vai lá e empata o jogo, faz um gol. E aí depois vira ainda, se não me engano, nos acréscimos do primeiro tempo. Então o jogo vai 2-1 para a Sérvia no segundo tempo. Isso é gravíssimo. E aí você deve imaginar, vai para o segundo tempo, a Sérvia faz 3-1 com Mitrovic, e aí parece que tudo se acabou, né? Mas aí, meus amigos e amigas, é que aparece a figura desse cara aí, Vincent Aboubakar, um dos melhores jogadores da Copa Africana do começo do ano, o artilheiro de Camarões na Copa Africana do começo do ano, o artilheiro de Camarões com 9 gols em 2022, e esse cara estava na reserva. Sempre foi uma questão discutida o porquê de Aboubakar não jogar. Rigobert Song preferiu o Choupo-Moting. Segundo Rigobert Song, a grande questão ali é os dois jogarem juntos. E o que a gente acompanhou hoje foi justamente Aboubakar entrando no jogo, decidindo, fazendo um dos mais belos gols da história das Copas, eu acredito, pelo menos em relação às seleções africanas. Ele dribla o goleiro, dá um chapéuzinho assim que mata qualquer zagueiro, qualquer goleiro, e ali o Aboubakar recém havia acabado de entrar, cara. Ele realmente, ele fala muito, mas ele foi lá e fez. E ele, além do gol, ele vai lá e dá uma assistência para Choupo-Moting fazer o 3-3 de um Camarões que estava perdendo por 3-1 para a Sérvia e que parecia
total, sem perspectiva até a entrada de Aboubakar, que não pode ser reserva nessa seleção de Camarões. É o melhor jogador no ataque, tecnicamente, é o jogador mais decisivo desse Camarões, e o Rigobert Song vai ter que arrumar um lugar para Aboubakar. E hoje a gente também teve uma outra questão importante de perceber, né? Choupo-Moting e Aboubakar realmente conseguem jogar juntos, tanto é que o terceiro gol, o gol do empate, foi um passe de Aboubakar pro gol de Choupo-Moting. Então, Rigobert Song ele acaba sendo bastante pressionado agora para suas decisões, porque o próximo jogo é um jogo decisivo contra o Brasil, nada mais nada menos que contra o Brasil, e Camarões vai precisar vencer para passar de fase. É uma grande missão para a seleção de Camarões, que não tem ido tão bem. Hoje sim fez um jogo de superação, tá? Principalmente por causa de Aboubakar, mas Camarões ainda segue pressionado, principalmente com essa questão aí do André Onana, as escolhas táticas e técnicas de Rigobert Song, mas hoje Camarões consegue um resultado impressionante, um resultado que realmente ninguém esperava, principalmente depois daquele 3-1 que a seleção da Sérvia chegou a fazer, e acabou empatando. Então, ponto positivo para o Fai também, um bom lateral direito de Camarões, que fez uma boa partida do Casteleto também. Anguissa não foi muito bem, mas aí tem que se destacar a dupla Choupo-Moting e Aboubakar, craquíssimo de bola, Aboubakar, que já deixou aí a sua marca nessa Copa do Mundo, e eu acredito que deva ser titular contra o Brasil na última rodada, né? Então essa é a grande história de Camarões, que ainda, meus amigos e amigas, teria Gana logo depois. Eu quase tive um troço, eu vou ter que comprar um plano de saúde para mim, contratar algo do tipo assim, porque eu não consigo mais aguentar um jogo de Gana como esse contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, uma grande seleção asiática, é uma seleção do som, né? Uma seleção realmente muito interessante, tanto é que o primeiro tempo de Gana, a Coreia do Sul teve muito mais a bola, esteve muito perto de fazer o gol, mas aí, meus amigos e amigas, Gana, as estrelas negras, com a história que tem as estrelas negras em Copa do Mundo, foi lá e aí brilha a estrela, primeiramente de Salisu, Mohamed Salisu, o zagueiro de Gana, que eu tenho elogiado muito ele aqui no canal, vocês sabem disso, um jogador que começou no futebol de rua em Gana, lá em Kumasi, um jogador que precisou fazer um teste numa academia lá de Gana e não tinha a chuteira para utilizar. Ele pegou uma chuteira de um goleiro que estava fazendo o teste, que acabou não jogando, tá? Esse goleiro emprestou a chuteira para ele, mas tem um detalhe, essa chuteira tinha um número muito maior que o pé dele, ou seja, ele fez o teste nesse juvenil da academia em Gana com uma chuteira emprestada, que o número era muito maior ao do seu pé, passou, 6 meses depois acabou indo para o Real Valladolid B, que é o time da Espanha, o time do Ronaldo, inclusive, e depois vendido ao Southampton da Premier League, e hoje ele faz um gol em Copa do Mundo. Cara, que história de Mohamed Salisu, um jogador, como eu já falei, geracional para essa defesa de Gana. Ele pode jogar tranquilamente pelos próximos 5, 10 anos nessa defesa de Gana, que se tudo ocorrer normalmente, ele será o grande xerife pós-Copa do Mundo nessa seleção de Gana. Mas aí, meus amigos, Gana, as estrelas negras, tem uma geração a ser despontada aí nos próximos anos, com muitos jovens, e entre esses jovens, Mohamed Kudus, cria de Accra, capital de Gana, também lá da academia Right to Dream, né, uma academia que tem uma parceria lá com o clube dinamarquês. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre isso, tá? E ele, né, hoje joga no Ajax, ele vai lá e faz 2 gols, um jogador de apenas 22 anos, e decide o jogo para Gana, tá? Gana, que havia sofrido o empate, fez 2-0 no primeiro tempo, sofreu o empate, que na minha visão 2 falhas ali de bolas aéreas na seleção de Gana, tá? 2 falhas, e aí Mohamed Kudus decide o jogo no segundo tempo, 3-2, e entra para a história. 22 anos, 2 gols no jogo decisivo que coloca a Gana dependendo apenas de si para se classificar às oitavas de final, num jogo histórico contra o Uruguai. Outro destaque também que é preciso dar esse destaque, 2 destaques na verdade nesse jogo de Gana. Ziggy, um goleiro que não estava entre os favoritos para ser titular, mas aí com a lesão dos 2 primeiros goleiros de Gana antes da Copa do Mundo, o Walcott e o Alacott, e o Ofori, ele era a terceira opção, então ele passou da terceira opção antes da Copa do Mundo para a primeira opção de Gana
na Copa do Mundo e, cara, ele não fez só uma partidaça, o goleiro hoje, contra a Coreia do Sul. Ele fez uma partidaça já contra Portugal, para mim um dos melhores jogadores de Gana nessa Copa do Mundo. O Ziggy fazendo uma campanha assim, ó, masterclass em Gana nessa fase de grupos, além, óbvio, e aí a gente vai ter que falar até, Otoado, impressionante, pode ter os erros deles ali, principalmente na questão das substituições no segundo tempo, que eu não concordo muito, mas o Otoado hoje montou uma seleção que conseguiu resistir defensivamente, apesar das falhas nos gols, ao meu ver, tá? Nos gols da Coreia do Sul, mas, sobretudo, no jogo, o processo inteiro, o Otoado fez uma partidaça, uma seleção de Gana muito bem estruturada defensivamente, uma seleção de Gana que saía no contra-ataque com muita qualidade, que apostava na individualidade dos seus atletas, mas é uma seleção de Gana que realmente, ó, tem o jogo mental e tem o poder de coletividade. Após o gol do Salisu, o primeiro gol, deu para ver lá a imagem do Salisu conversando com seus colegas da equipe, orientando, e isso mostra como essa seleção de Gana está bem instruída pelo técnico Otoado e está todo mundo realmente querendo fazer uma boa campanha pela seleção de Gana. Então, cara, partidaça de toda a equipe, uma partidaça coletiva de Gana hoje contra a Coreia do Sul, vencendo uma seleção de respeito no continente asiático, uma seleção que, enfim, tem o Son, tem outros jogadores ali na defesa também muito importantes. Então Gana mostra para o mundo que o jogo contra o Uruguai vai ser muito decisivo, e os deuses do futebol vejam como é que são, né? Gana eliminada para o Uruguai em 2010 nas quartas de final, e agora muito possivelmente vão decidir vaga, ambos, né, decidindo vaga direta para as oitavas de final. 12 anos depois teremos Gana e Uruguai. Mas, cara, hoje o sabor de vitória no empate de Camarões, que vai decidir contra o Brasil, e essa vitória importantíssima de Gana e da sua juventude, principalmente de Mohamed Kudus, mostrando que as estrelas negras podem surpreender aí nessa Copa do Mundo e chegar nas oitavas de final. Então, gurizada, peço para você deixar esse like aqui no vídeo para nos ajudar a produção de conteúdo sobre o futebol africano. Vocês têm percebido como eu tenho tentado produzir quase que diariamente vídeos aqui, tem um processo de ediçãozinha, tem todo um processo aqui de levar o vídeo, né, a concepção da arte gráfica também, dos vídeos e tudo. Então peço para que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, que é muito importante, porque aqui a gente sempre vai respeitar o futebol africano, os jogadores africanos como eles merecem, e os técnicos africanos também, tá bom? A gente volta no próximo vídeo, possivelmente no jogo contra Senegal, teremos uma análise aqui. Quem não viu a análise das outras seleções, tem aqui no histórico dos vídeos, é só você ir colocando para baixo que você assiste o vídeo que você quiser. Conto com vocês, muito obrigado pela parceria de vocês durante essa Copa do Mundo, e o jogo só acaba quando o juiz apita. O continente africano segue sonhando ainda por um número de vagas ainda maiores nas oitavas de final. Muito obrigado, deixa o like e não esqueça que África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto e fé!